bem assim aprofundados, né, para vermos os detalhes de cada um desses mandamentos recíprocos, né, da mutualidade. Então, estamos estudando sobre a instrução mútua. Nós devemos instruir uns aos outros, né? Podemos acrescentar a ideia de que devemos nos aconselhar, né? Os irmãos, os crentes, eles devem viver dessa forma, entendendo que precisam receber a instrução da palavra de Deus a cada dia e precisam ser aconselhados na palavra do Senhor. Muito cuidado quando for receber conselho de alguém, para não estar recebendo o conselho da pessoa em si. Então, irmão, vamos receber conselho de quem, né? Da Bíblia, certo? Então, cuidado para quando a pessoa for lhe dar um conselho, ela não dá o conselho pela teologia do achismo, que nós costumamos dizer, né? Eu acho que isso é o certo a se fazer. Nada de eu acho. Nós, crentes, temos que ter uma base bíblica para tomar as nossas decisões e também para instruir outras pessoas. Quando eu vou aconselhar alguém, eu tenho que ter uma base bíblica para dar esse conselho. Eu não posso dar um conselho porque eu acho que é assim. Não. Eu tenho que ter a Bíblia como base para poder aconselhar uma pessoa, certo? Então, quando formos receber um conselho também, devemos observar se esse conselho é bíblico, se está realmente nas Escrituras, dentro daquela aplicação correta. Porque vocês sabem que para interpretar as Escrituras, você precisa entender o contexto também, certo? Então, preciso entender o contexto, preciso entender a época que foi escrito, para quem realmente foi escrito, e preciso entender se isso é aplicável para mim hoje. Não é só porque está na Bíblia também que eu tenho que fazer porque está na Bíblia. Cuidado, porque tem hora que a Bíblia manda matar um povo. Não é não? Vamos sair matando o povo? Não, isso foi uma ordem para aquela época lá do Antigo Testamento, que tinha aquele negócio dos reis e tal, e aí Deus às vezes dizia, olha, tal povo está pecando contra mim, vai lá e toma a terra deles e pronto. Então, para tomar a terra, tinha que fazer o quê? Matar o povo para eles desocupar a terra, né? Ou se renderem. Então, hoje não é aplicável isso para nós. Vou tentar dar um exemplo prático. Vamos supor que você está com a enronha com um vizinho, né? Um vizinho está lá lhe perturbando e tal. Aí, peraí, então eu posso matar o vizinho para os parentes dele ir embora, né? Porque na Bíblia está dizendo lá que às vezes Deus mandava matar um povo para o povo desocupar a terra. Então eu vou matar meu vizinho para a família desocupar a casa, é? É? Não. Entendeu? É um outro contexto, uma outra realidade. Então nós precisamos, quando interpretar a Bíblia, ter esse cuidado. Não só porque está escrito na Bíblia que eu tenho que fazer. Eu preciso entender o contexto, entender a história e entender se isso é aplicável hoje para os nossos dias. Para a gente não sair fazendo besteira por aí e nem dando conselho errado. Então, a gente precisa basear na Bíblia o nosso viver. Nós vamos estudar hoje, irmãos, sobre as barreiras ao aprendizado, né? Nós precisamos entender que para receber instrução de alguém, isso quer dizer o quê? Que eu vou aprender alguma coisa. Para eu ser aconselhado por alguém, eu preciso entender que eu tenho que aprender alguma coisa. Então, nós vamos entender hoje um pouco sobre essas barreiras, né? As barreiras que nos impedem de aprender. Vamos só relembrar o nosso versículo base desse estudo, né, da instrução, que é Colossenses 3,16, que diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Então, temos usado esse versículo como versículo base para esse tema da instrução, porque ele aqui nos dá essa ordem, né? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. Teve o primeiro estudo sobre esse tema que eu detalhei mais esse versículo, né? Que sabedoria é essa que nós precisamos? Como nós vamos adquirir essa sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu preciso temer a Deus, eu preciso respeitar a Deus para que eu alcance essa sabedoria divina. Então, para que eu possa instruir os meus irmãos, aconselhar eles de maneira sábia, eu preciso respeitar a Deus. Então, eu preciso respeitar a Bíblia e dar conselhos bíblicos com base nas Escrituras. E para isso,
a palavra de Cristo precisa habitar em mim de maneira abundante, né? Ricamente. Então isso quer dizer que eu tenho que ter familiaridade com as Escrituras Sagradas, certo? Então vamos entender um pouco sobre essas barreiras ao aprendizado. Nós vamos entender aqui 3 delas, certo? Tem outras também, mas nós vamos destacar aqui 3 barreiras ao aprendizado. Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos 1 e 18. Essa é uma das barreiras para o aprendizado, certo? A pessoa não querer aprender das Escrituras, não querer ser instruído na Bíblia, não querer ser aconselhado biblicamente. Essa é uma das barreiras. Que barreira é essa? É o orgulho intelectual. O orgulho intelectual, uma mente carnal. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento secular desse mundo e acha que não necessita aprender nada da parte de Deus. Então essa é uma barreira que impede a pessoa de aprender das Escrituras, de aprender da Bíblia. Porque ela acha que já sabe tudo, porque sabe uma área da vida secular, ela sabe bem. E quando você estuda, irmãos, você observa que o ensino ele funciona dessa forma. Quando você está na educação básica, que nós chamamos, que é até o ensino médio, você aprende, vamos supor, 10 áreas da vida. Não estou dizendo que são exatamente, não, estou dando um exemplo. Vamos supor que você aprende 10 áreas, né? Matemática, português, história, geografia, ética, filosofia, química, física, biologia, né? E vamos botar outra aí. Educação religiosa, vamos supor, né? Você está lá na educação básica, tem aqui 10 matérias, você está estudando uma base de cada uma delas. Não é assim que funciona? Beleza. Quando você vai para a faculdade, você faz a faculdade de todas as 10? Não, você escolhe uma área. Então você não vai mais se dedicar a 10 áreas. É só uma agora. Ah, eu vou me formar em matemática. Beleza, graças a Deus, né? Mais um professor de matemática. Vamos lá, matemática. Então você agora vai focar em uma área da vida. Para estudar, para se aprofundar naquele assunto. Quando você sai do ensino médio, você estudou lá as 10 bases, você sai apto, capaz de dar aula de matemática? Você consegue ensinar matemática? Dificilmente, né? A não ser que seja um aluno muito dedicado em matemática para ele conseguir dar aula em matemática. Se não for, ele não vai conseguir. Então ele precisa fazer uma faculdade e se dedicar agora a essa área da vida. Você observa o tanto que diminuiu o conhecimento, ó. Ele tinha conhecimento de 10 áreas, agora ele vai se dedicar só a uma área. Certo? Então observe, quanto mais você se aprofunda no estudo, mais o seu conhecimento ele é restrito a uma área que você escolheu. E o cara não vai mais se aprofundar em biologia, em física, em química, não. Agora é matemática. Aí ele vai e termina a faculdade, né? A graduação. Aí ele entende que a matemática tem várias áreas. Tem a geometria, e aí tem outras mais lá, né? Aí o cara pega e escolhe. Vamos supor que tem 4 áreas da matemática lá. Ele, eu escolhi, gostei mais da geometria. Eu vou agora fazer um mestrado em geometria. Olha que da matemática, ele se restringiu mais a estudar só uma ramificação da matemática no mestrado. Você observa que ele vai ter muito conhecimento com relação à geometria. Mas quando você pegar ele numa questão de química, ele vai saber muito? Não, vai ter um professor de química que vai saber mais do que ele, porque o cara é formado em química. Então você observe que é uma cegueira a pessoa dizer assim, porque eu sou um doutor, eu tenho doutorado, e achar que não precisa aprender da Bíblia. Isso é cegueira, irmãos. É um orgulho intelectual. O cara acha porque é doutor em matemática, estou dando um exemplo, estou criticando os doutores de matemática, não, só dando um exemplo, né? O cara acha que é doutor em matemática, ele não precisa aprender da Bíblia. Mas peraí, o que é que tem a ver matemática com Bíblia? Tem algumas coisas a ver, né? Mas não quer dizer que porque o cara é fera em matemática, que ele é fera em Bíblia, se ele não estudar a Bíblia. Ele pode até ser fera nas 2 matérias, né? Se ele estudar as 2. Mas se ele não tiver a humildade de ser instruído na Bíblia, ele não vai ser fera na Bíblia. Ele não vai ser um cara muito intelectual na Bíblia.
Então nós precisamos entender isso. Quanto mais eu estudo uma área, mais eu me esqueço das outras. Porque eu estou focando agora só naquela área. E aí o meu universo de conhecimento, na verdade, ele vai se limitando. Eu vou ser muito bom naquilo que eu estou estudando, que eu estou me aprofundando naquilo. Mas nas outras áreas eu vou deixando para trás. Então é realmente um orgulho. É às vezes até uma falta de conhecimento. Acaba achar que porque é doutor em uma determinada área, que ele pode desprezar os outros. E não é bem assim. Porque aquilo que você é bom, outros podem não ser. Mas outros podem ser bons naquilo que você não é. Então nós temos que ter a humildade que nós podemos aprender com todas as pessoas. Até com uma criança, que não tem formação nenhuma ainda. Certo? Até com uma criança nós podemos aprender. E é só ficar atento e ter a humildade de você colher o que é bom das pessoas. Certo? Então observe. O orgulho intelectual. Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles detêm a verdade, como se escondessem a verdade, né? Não querem saber nada da verdade. Não querem ser movidos pela verdade. Eles detêm, param a verdade ali. Não, eu não quero conversa com você não. Fica aí mesmo. Pela injustiça. Então, a ira de Deus se revela do céu contra esses homens. Contra essas pessoas que param a verdade, não querem a verdade, mas preferem a injustiça. Porque se você não quer a verdade, você vai querer o quê? A mentira, né? Se você não é a favor da verdade, você é a favor do contrário da verdade, que é a mentira. E aí a mentira, ela tende à injustiça. Certo? Então entenda, a ira de Deus se revela contra essas pessoas. Não é que Deus é injusto, não. É porque Ele é justo, Ele vai punir as pessoas que são injustas. Certo? Porque Ele é justo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, observe que a pessoa que despreza as coisas de Deus, ela vai ser indesculpável no dia do juízo final. Por quê? Porque Deus, ele é revelado na própria criação. Ó, claramente. Deus, claramente, ele é reconhecido desde o princípio do mundo, porque é algo perceptível. Dá para perceber a existência de Deus. Como? Por meio das coisas que foram criadas. Então, a pessoa desprezar a Deus, a existência de Deus, desprezar a palavra de Deus, desprezar os conselhos de Deus, é loucura. Porque não tem como negar a Deus. A ciência, os incrédulos, vivem, alguns deles, né, na busca incansável de negar a existência de Deus, mas não conseguem. Já tem até filmes baseados em história real, né, de uma pessoa que queria negar a existência de Deus, porque ele se intitulava ateu, mas ele queria encontrar uma armadilha, né, vamos dizer assim, contra Deus na própria Bíblia. Então ele foi estudar a Bíblia para provar a inexistência de Deus. Diga o resultado. Se converteu. Entendeu? E não tem como negar. Se você buscar o conhecimento de Deus, você vai se render a Ele, porque Ele é inegável. Não tem como você negar a existência de Deus, não. Pode parar para pensar. E quanto mais você conhece da história, mais você deveria se render a Deus. Porque quando você estuda as profecias bíblicas, você observa que na história foi acontecendo, tudo exatamente como Deus disse. E aí como é que eu nego a existência de um Deus que manda alguém escrever? Ele não veio escrever, não. Ele mandou os homens escrever. Ele deu uma inspiração divina. Os homens foram lá e escreveram. E 700 anos depois, aquilo aconteceu exatamente como estava escrito. Como é que você nega a divindade de um ser desse? Será que eu consigo adivinhar uma coisa que vai acontecer daqui a 700 anos? Eu não consigo adivinhar nem o que vai acontecer mais tarde. Imagina daqui a 700 anos. Então você observa que o ser humano ele é limitado ao tempo. E Deus não.
É como se Deus tivesse ido na história, lá no futuro, há 700 anos depois. Tem aquele filme da viagem no tempo, não tem? Vocês já assistiram já? Você viaja no tempo, vai lá para o futuro e volta depois, né? É como se Deus fizesse aquilo. Ele viajasse no tempo, fosse lá 1000 anos depois, visse lá a história, como é que vai acontecer, aí voltasse, aí escreve aqui que isso vai acontecer lá desse jeito. Estou dizendo que ele fez isso não, né? Mas é como se fosse assim, ele consegue ver exatamente a história, como vai acontecer, e profetiza. Isso vai acontecer assim. Entendeu? A profecia é isso, é você adivinhar o que vai acontecer no futuro. E Deus faz isso. Deus sabe o que vai acontecer daqui a mais de 1000 anos. Que é o que vai acontecer depois do milênio. Milênio, 1000 anos. Literais, viu? De noite e dia, noite e dia. E Ele sabe o que vai acontecer. Então, quando você vai estudar a Bíblia, você observa isso. Então, rapaz, Deus é inegável. Quando eu vou estudar a criação, eu entendo também isso. Que não tem como eu negar que as coisas foram criadas do nada. Quanto mais eu vou estudando as células humanas e tal, os átomos, e vou, a menor partícula, né? É o átomo, quando eu vou aprofundando, eu chego no nada. No nada. Então, ou seja, as coisas vieram a existir do nada. Os estudiosos já descobriram isso. Tem o Dr. Adalto Lourenço, que ele é um homem muito estudioso, né? Trabalhou na NASA e tudo mais, e ele já descobriu isso. Sabe? Você vai se aprofundando no conhecimento das células, dos átomos e tal, das moléculas. Você chegou no átomo, que é a menor partícula, aí vai aprofunda. É o nada. Então as coisas vieram a existir daquilo que não era nada. E você, quanto mais estuda e se aprofunda nas coisas, se você for uma pessoa sensata e prudente, você vai descobrir que realmente existe um Deus que criou todas essas coisas. Então Deus, ele é inegável. Por isso que as pessoas serão indesculpáveis por deter a verdade. Aqueles que detêm a verdade pela injustiça, eles serão indesculpáveis. Porque pela criação você consegue perceber a existência de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então eles tinham conhecimento de Deus, porque já ouviram falar de Deus e tal, mas não glorificaram como Deus. Não quiseram realmente reconhecer Ele como Deus, como o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o dono do universo. Conhecem, porque já ouviram falar e tudo mais, mas não reconhecem, não glorificam como Deus. E aí se tornaram obscurecidos, né? Insensatos. Eles se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, querendo algo diferente, porque não querem servir a Deus. Um dos grandes problemas da humanidade, irmãos, é a questão do senhorio de Cristo. As pessoas querem coisas boas na vida, querem saúde, querem paz, querem riqueza, querem prosperidade, querem uma família perfeita, maravilhosa, quer felicidade e não quer morrer. Querem tudo o que Deus tem para oferecer. Né? Ou seja, tudo isso Deus pode oferecer ao ser humano. Deus pode dar. Certo? Mas eles querem essas coisas sem Deus. As pessoas que querem isso sem Deus, não são todas, né? Mas as pessoas que querem isso sem Deus, estão fazendo isso, estão se tornando nulos em seus próprios raciocínios. Eles estão procurando essas bênçãos da vida no próprio mundo, ou em si mesmos, achando que são capazes de proporcionar isso a elas. Eu quero saúde, eu quero uma família feliz, então vou fazer o quê? Vou trabalhar muito para ganhar muito dinheiro para eu ter condição de bancar a saúde da minha família e eu conseguir presentear a minha família para que a minha família me ame e assim a gente seja feliz. Alguns pensam dessa forma. O que acontece? Trabalha tanto que não tem tempo para a família, não tem tempo para se cuidar. O que é que vai acontecer? Perde a saúde e depois ainda perde a família, porque não criou laços familiares. E aí a família vai crescendo distante desses líderes familiares que pensam dessa forma, certo? Então temos que ter muito cuidado, senão nós queremos fazer a coisa do nosso jeito e vamos nos tornar nulos nos nossos próprios raciocínios, certo? Obscurecendo o coração insensato.
Porque não buscar a Deus é insensatez. É ser uma pessoa como se fosse assim, um tolo, um besta. Né? Com outras palavras, é como se fosse isso. Deus está dizendo, você é um besta, você quer viver sem Deus. É um besta, é um tolo, né? Um louco, um abestado, né? Como diz no nosso interior, né? Você é um abestado, né? Porque como é que a gente vai viver a vida sem o Senhor, sem o Deus eterno? Então fica sem sentido a vida, né? Se a gente pensar só nesse mundo, nas coisas materiais. Aí essas pessoas, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Achavam que estavam com toda a sabedoria, né? Porque, não, nós vamos resolver do nosso jeito, vamos fazer da nossa forma. Nós sabemos que existe Deus, mas Ele não faz muita coisa por nós, não. Vamos fazer do nosso jeito. Então, estão se inculcando sábios, tornam-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Certo? Então, aqui mostra essa rebeldia, né? Da questão do orgulho. A pessoa se orgulha achando que pode saber muita coisa, que sabe muita coisa, e na verdade não sabe de nada, porque é um louco. Que despreza a Deus, então se torna um louco. Essa é uma das barreiras, irmãos, que nos impedem de chegar a Deus. No sentido de conversão e também no sentido de aprender mais sobre Ele na nossa vida cristã também. O crente, ele pode também cair nesse erro de ser orgulhoso e não aprender mais sobre Deus? Pode. Não deve, mas pode acontecer. Quando ele acha que já aprendeu tudo da Bíblia. Não, macho, eu já estava com 20 anos de crente, estudo a Bíblia todo dia, já aprendi tudo. Não precisa mais estudar não agora. Já chega. Cuidado, viu? Muito cuidado. Porque aí você está se orgulhando achando que a Bíblia ela é limitada. Que 20 anos de estudo são suficientes para você aprender tudo dela. Não precisa mais aprender nada. Cuidado com isso, porque não é. A Bíblia não é limitada. Ela é um livro eterno, infinito, podemos dizer assim. Infinito na questão de conhecimento. Ela tem um fim no sentido de escrita, de Gênesis e Apocalipse. Quantos capítulos? Lembram? Dá uma pausa para o povo acordar, né? Quantos capítulos tem a Bíblia? 1189, né? 1189. Quantos livros? Esse vocês lembram, né? 66. Quantos escritores? 40, né? Quanto tempo para ser escrita? Em torno de 1.400 anos, né? Para ser escrita. Mais ou menos 1.400, 1.500 anos, nessa média, né? Para ela ser escrita. Certo? Então, ela é limitada nesse sentido. Certo? Porque ela teve um começo de ser escrita e teve um fim. E ela está escrita, está aqui na nossa mão, né? Mas no sentido de conhecimento, é infinito. Quanto mais você estuda, mais você descobre, mais você aprende. Todo dia, se você estudar 100 anos da sua vida, você vai sempre descobrir coisas novas. Você não tinha a maturidade ainda para entender aquele assunto. Certo? Cada dia que você vai estudando a Bíblia, você vai obtendo mais conhecimento, você vai amadurecendo na fé, você vai praticando a Bíblia. Então você vai além do conhecimento, você vai tendo a experiência de ter vivido aquilo. Então tudo isso é uma construção. E às vezes depois, quando você estuda aquele mesmo texto que estudou há um ano atrás, você já entende algo mais além. Não estou dizendo que você vai entender de outra forma. Às vezes acontece, a gente amadurecer, pai, não era assim que eu pensava, né, que eu tinha entendido, agora é assim que eu estou entendendo. Por quê? Porque eu já estudei outros textos que corroboram com esse aqui, para que eu tenha esse conhecimento hoje, essa interpretação. Às vezes acontece. E a gente tem que ter a humildade quando um dia compreendeu errado uma passagem bíblica e corrigir esse erro e adotar agora o que você agora está compreendendo que realmente é certo. Não estou dizendo que você vai estar mudando de doutrina, não. Mas às vezes tem interpretações que acontecem isso. E a gente tem que ter essa humildade e a maturidade para também ter cautela, né, nessa questão da mudança de
pensamento com relação à interpretação de um versículo ou de um texto bíblico, certo? Mas isso pode acontecer e nós temos que ter a humildade de reconhecer quando erramos. Rapaz, eu errei nessa interpretação, então eu tenho que me corrigir. Não vou mais ensinar errado. Já ensinei isso aqui errado, vou continuar. Não, aí é loucura, né? Você ensinou errado porque pensava que era certo. Mas a partir do momento que você reconheceu que aquilo era errado, você não ensina mais errado. Você vai porque é certo. E às vezes isso pode acontecer no decorrer do tempo. Então precisa-se de humildade para aprender, para ser instruído na Bíblia. Outro problema, também outra barreira ao aprendizado é o vinho, ou seja, a bebida, certo? Oséias 4 e 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento, certo? E aqui até mostra como é, né? O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a vara lhe dá a resposta. Porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Certo? Então, o vinho, a sensualidade, né? Isso pode tirar o seu entendimento. Você sair fora de si. E aí você trocar de Deus, né? Vamos dizer assim, deixar de adorar o Deus verdadeiro e adorar outros deuses. Até um pedaço de madeira. E observe que às vezes as pessoas são enganadas, por quê? Porque a madeira dá a resposta. Às vezes a gente pensa que não. Não, irmão, mas você não viu, rapaz. Eu assisti na televisão, eu vi o milagre acontecer. Mas foi Deus? Estou dizendo que não foi não, mas será que foi? Porque a Bíblia está dizendo, ó, o meu povo, está falando lá dos judeus, né? Israel. Consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. E não somente o povo de Israel, podemos aplicar hoje. Aquelas pessoas que se intitulam que são povo de Deus, que são de Deus, e consultam ídolos. Pedaço de madeira. E esses ídolos podem dar a resposta. Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então, será que ele não pode realizar algum milagre? O que é que vocês dizem? Satanás ele pode se transformar em anjo de luz. Será que ele tem poder para realizar algum milagre, sim ou não? Tem. Ele é poderoso. Então, ele pode fazer alguns milagres. Então, tem que ter cuidado. Ele pode enganar as pessoas. Certo? E cuidado para não achar que todo milagre que acontece por aí é de Deus. Que está aqui a Bíblia dizendo, né? A vara dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Esse espírito de prostituição é da idolatria. Prostituição espiritual. Certo? Então, essa sensualidade, o vinho, eles tiram esse entendimento. Eles tiram a humildade da pessoa de aprender. Por isso nós temos que ter cuidado. Questão de bebidas, questão da sensualidade, a questão da mulher querer andar muito assim. Eu vou ter um pouco de cuidado nas palavras, porque às vezes as pessoas interpretam errado, né? Andar de uma forma a atrair a atenção para si, certo? Muito cuidado com isso, né? Com excesso de decote, roupa muito curta, muito apertada, certo? Porque você vai demonstrar uma sensualidade e as pessoas vão acabar olhando muito para você e você vai estar atraindo a atenção das pessoas para si. E isso pode tirar o seu entendimento, a sua prudência, certo? Pode levar à prostituição espiritual. Você adorar o seu próprio corpo, certo? Então, muito cuidado com isso. A sensualidade, ela tira o entendimento. Você pode passar a ser um idólatra de si mesmo. Certo? Sabia que é idolatria também? Adorar a si mesmo também é idolatria. Nós podemos, às vezes, pode acontecer do crente adorar a si mesmo. Se achar que é muito espiritual, se achar que é muito bonito, se achar que merece toda a honra e toda a glória, porque você é um servo fiel a Deus e todo mundo lhe deve muito respeito. Você se achar. Então, muito cuidado, certo? Isso tira o entendimento. E às vezes tira a humildade de aprendermos as coisas. O homem também pode cair nesse problema da sensualidade. Né? O bichão malhadão da academia, quer andar só com as roupinhas baby look, né? Para mostrar os bração
grosso, né? Quer andar com as roupinhas apertadas para mostrar as coxas grossas, certo? Quer andar com as roupinhas bem coladinhas para mostrar o abdômen sarado, para mostrar a si. Cuidado, porque isso pode ser a sensualidade, isso pode tirar o entendimento das pessoas. Então o crente ele tem que viver diferente, ele tem que ser uma pessoa mais discreta. Não estou dizendo que o crente não deve se arrumar, não deve se cuidar, não deve ir para a academia, a mulher não deve usar uma maquiagem, um brinco, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que você tem que ser discreto, certo? Para não parecer uma pessoa muito sensual e você acabar caindo nesse problema da prostituição espiritual, adorar a si mesmo e acabar valorizando mais a si do que a Deus. Então devemos andar arrumadinho mesmo, bonitinho, bem vestido, bem maquiadinho, né, as mulheres e tal. O homem é só um tabefe, né? Tomar um banho, quem tem cabelo ainda pinteia, quem não tem passa só a mão e vai-se embora, né? Mas a mulher, ela realmente é um ser mais belo, ela tem que se arrumar mesmo. Mas cuidado, certo? Para não exagerar, não ir além daquilo que é para ser, né? Do que passa da discrição, da decência e da ordem. Isso também pode tirar o seu entendimento e tirar a sua humildade de aprender da Bíblia, certo? E o vinho, né? Ele tira a pessoa também do seu senso comum. Às vezes a pessoa bebe, né? E perde a consciência daquilo que fez, certo? São outros dois pontos, é o vinho e a sensualidade. E o orgulho, são esses três pontos que podem nos impedir de aprender, certo? O orgulho, o vinho e a sensualidade. Essas três barreiras podem nos impedir de aprender da Bíblia. Tem casos de pessoas que bebem e elas não sabem o que fazem. Quando é no outro dia, a pessoa encontra, rapaz, fulano de tal, mas tu fez isso aí ontem, mas como é que pode? Depois que nós... Eu? Não, fiz isso, fez, mas todo mundo viu. Não, fez isso não, morre dizendo que não fez. Por quê? Porque o vinho tirou esse entendimento. Certo? O vinho no sentido da bebida forte, né? Que embriaga. Então, irmãos, tenhamos cuidado, certo? Tenhamos muito cuidado para não estarmos em alguma dessas barreiras e assim pararmos de aprender do Senhor e não querermos mais receber a instrução bíblica. Muito cuidado com isso, porque aí nós podemos acabar nos afastando de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, pedimos perdão por nossos pecados, te agradecemos pela Tua palavra, que é maravilhosa, nos dá conselhos para toda a vida. Pedimos humildade a cada dia, Senhor Deus, para aprender mais do Senhor e estar sempre atento aos ensinamentos da Tua palavra, sempre nos submetendo a ela e fazendo a Tua vontade para a glória do Teu nome. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo dia, a Tua proteção e o Teu cuidado, Pai. E oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.